Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em cada vida aqui nesta noite e que você possa se sentir abençoado por Deus, abençoada por Deus, em poder estar no melhor lugar do mundo, porque nós estamos aqui reunidos aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes, queremos agradecer à igreja, o carinho da igreja pela qual nós fomos recebidos, os irmãos que trabalharam ali na reforma que foi feita na casa. Nós ficamos muito felizes, a casa ficou linda, tão abençoada, não só pelo que foi feito, mas pela dedicação e pelo amor dos irmãos, das irmãs, que puderam tirar um pouquinho do seu tempo no dia a dia e trabalhar ali. Ficou maravilhoso. Eu quero agradecer em nome da minha família por tudo aquilo que os irmãos fizeram, por toda a alegria de ver os irmãos ali na nossa recepção. E eu tenho certeza absoluta, que o nosso Deus continuará fazendo coisas grandes que a gente nem pode imaginar aqui neste lugar. Que Deus abençoe a vida dessa igreja. E sem mais delongas, porque nós vamos ter tempo depois para isso, eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nessa noite nós estamos agradecendo a Deus pela vida do pastor Vanderlei Marins, pelo período que ele ficou aqui como pastor interino. Também eu compreendo perfeitamente que o pastor Vanderlei, ele não só marcou a história desta igreja agora, mas também da outra vez quando ele foi pastor interino. Mas não só marcou a história desta igreja, mas também como marcou e tem marcado a história da minha vida, do ministério que Deus me confiou e na vida da minha família. Não sei se a igreja sabe, mas há muitos anos atrás eu conheci o pastor Vanderlei quando eu estava no seminário. E ele muito me abençoou quando eu estava ali como seminarista. E eu tenho certeza absoluta de tantas histórias que eu posso contar mais para frente, pastor Vanderlei. Uma delas foi que quando ele me convidou para pregar lá na igreja em Alcântara, que eu estava ali visitando, eu lembro que nós tínhamos combinado, eu e minha esposa, que só tínhamos a passagem de ônibus para ir. E eu fui. Peguei o ônibus 422 Coesa, lá na Conde Bonfim, na Tijuca, perto do seminário, e cheguei lá em Alcântara, e quando fui recebido lá pelo pastor Vanderlei, o primeiro culto da manhã, eu falei que só via cabecinha branca, Era o culto da melhor idade, da preciosidade, um culto abençoado, a igreja lotada. E assim o pastor Vanderlei, depois daquele culto, me convidou para ir ao gabinete, para orarmos, que no segundo culto eu estaria pregando. E aí, naquele exato momento, não tinham tomado café pela manhã, e quando eu vi no gabinete aquela mesa farta de fruta, de bolo, de suco, um seminarista com fome. Vocês não têm noção, meus irmãos. E eu ali olhando o pastor Vanderlei, meu filho, esse jeitinho dele, sempre falando assim, pode comer. Eu falei, tudo bem, pastor, todo assim comedido, Aí ele falou assim, eu vou ao toalete, eu já volto. Era tudo que eu queria. O pastor Vanderlei entrou no toalete, eu lá, comendo, E quando ele saiu ajeitando, me recompondo daquela situação. E eu fui muito abençoado naquele dia, com aquele lanche. Mas não só naquele lanche, mas pela amizade, pelo carinho, pelo apoio que o irmão deu e me ofereceu. E tem até hoje, depois desses anos todos agora, aprova o Senhor nos aproximar de uma forma sobrenatural. Não esperávamos mesmo, nessa altura do campeonato, depois de 22 anos de ministério, poder estar próximo novamente, pastor? Tantos anos longe. E eu entendo que o Deus que trabalha na nossa vida é o Deus que agiu no passado, no presente e agirá no futuro. E por isso eu quero ler com os irmãos, o profeta Isaías, capítulo 43, verso 1, diz assim: Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade, e em troca de você, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois eu estou com você. Reunirei você e seus descendentes, desde o leste e o oeste. Direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra.
Tragam todos os que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a essas? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor. Você é meu servo, foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus, não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente eu, sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação, então o salvei, proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade, eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Assim diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Por sua causa, enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, seu Santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito, com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas, e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, porque eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Vocês não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Para nós é um privilégio poder estar aqui nesta noite, neste período de transição da tua igreja. Te louvamos, ó Deus, pela vida do teu servo, pastor Vanderlei Marins, pela vida da sua família. Te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dele, tem feito e por certo fará. Obrigado, ó Deus, pela instrumentalidade da vida dele nas tuas mãos, frente a esta igreja tão querida. Que o Senhor o abençoe, ó Deus, e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Que o Senhor sobre ele levante o seu rosto e dê paz para a vida do teu servo, enquanto o Senhor permitir aqui nesta terra. Nós pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor, a direção para entendermos a tua palavra. Cremos, Senhor, que quando a tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, para que o louvor, a honra, a glória e o poder sejam dados tão somente ao nome do cabeça da igreja, Cristo Jesus. E é nesse nome que eu oro, agradecido, hoje e para sempre. Amém. Algumas versões vão dizer o seguinte: esqueça aquilo que se passou. Eis que eu estou fazendo algo novo. Porventura você não percebeu? Eis que colocarei caminho no deserto e riachos no ermo. O que me chama a atenção é que no contexto judaico, quando se fala de passado, para um judeu, passado não é olhar para trás, diferente da gente. Passado para um judeu é olhar para frente. É você como se estivesse dirigindo, olhar para um retrovisor e ver o que está acontecendo e não ficar preso, porque se você ficar dirigindo, olhando o retrovisor, o que vai acontecer com você? Você vai colidir, mas é necessário olhar para o retrovisor, você precisa olhar, ou seja, você vê o passado, mas você continua olhando para frente, para o foco que é a direção. Então, para um judeu, o passado é olhar para frente, relembrando aquilo que aconteceu. O presente é olhar para onde você está pisando. É saber que aqui agora está acontecendo alguma coisa. Eu tenho que pisar, eu tenho que descer, eu tenho que me desviar disso, desviar daquilo. E o futuro é olhar para o céu e saber que o futuro não nos pertence. Então, no contexto que Isaías está falando, ele faz então aqui uma análise do que é passado, presente e futuro. Assim como nós também precisamos compreender
que o nosso passado está nas mãos do Senhor e Ele serve apenas como um retrovisor. Quando você dirige, você fala, isso eu não faço de novo, isso também não faço, isso aqui eu não vou continuar, isso eu posso. Ou seja, vai te dar um balizamento. Quando você olha para frente, você sabe que é aquilo que você relembra do passado. Quando você olha para o chão, é ter a certeza do passo que você está dando, a decisão que você está tomando no dia de hoje. E quando você pensa no futuro, é entregar nas mãos de Deus e saber que Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Quando a gente olha esse texto, a gente vê sobre o ministério profético de Isaías. Esse ministério, ele se iniciou mais ou menos no ano 740 a 750 antes de Cristo. E o que me chama a atenção, que o nome do profeta Isaías já indica o tema central de todo o seu livro. Porque Isaías significa na língua portuguesa, Yahvé ou Jeová é minha salvação. Então, quando se fala Isaías, é a mesma ideia de dizer a salvação só provém de Deus. E uma outra observação interessante, quando nós estudamos o livro do profeta Isaías, é que o livro de Isaías é o livro profético que mais aparece a palavra salvação. Aliás, o tema salvação em todo o livro de Isaías, pelo menos 27 vezes vão aparecer. Ou seja, entre todos os profetas, maiores e menores, Isaías é o profeta que mais aborda este tema, salvação. E isso tem a ver com o seu próprio nome, Yahvé é minha salvação. E o que me chama a atenção, que nesse capítulo 43, nós encontramos tanto profecias sobre o cativeiro babilônico, como também promessas do livramento de Deus para o povo de Israel, como também uma lembrança de tudo aquilo que tinha acontecido lá atrás, quando o povo saiu do Egito e rumou em direção à terra de Canaã. Ou seja, é uma profecia que vai trabalhar exatamente com cerca de 153 anos antes do cativeiro babilônico e também vai relembrar tudo o que tinha acontecido no passado. E Isaías então estava profetizando e dizendo para o povo, gente, nós vamos enfrentar muitas lutas. Assim como no passado nós enfrentamos, nossos pais enfrentaram e Deus nos abençoou. Hoje, no presente, vamos enfrentar lutas e Deus nos guardará. E no futuro, temos a certeza de que a salvação virá do nosso Deus. Isaías, então, foi um homem usado por Deus como pastor de Israel para falar da palavra de Deus. Numa época difícil, numa época de conturbações internacionais, numa época em que as potências mundiais daquela época a cada dia ameaçavam Judá, o reino do sul. Uma época em que as pessoas não tinham nenhum prazer, desejo de buscar o Deus vivo e verdadeiro. E ele, como pastor da nação, ele precisava levar uma palavra de esperança, uma palavra de repreensão, uma palavra de salvação. E uma das coisas que chama a atenção no livro de Isaías, que um dos maiores perigos da nação de Judá não foram os problemas externos, mas um dos maiores perigos da nação de Judá foi exatamente os problemas internos, infelizmente. E eu acho incrível que, se você quiser estudar depois, do capítulo 1 ao capítulo 39, o profeta ele expôs a nação de Israel diante dos seus pecados. Isaías vai dizer, ai dos que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo. Ou seja, vocês precisam de um Salvador. Tanto que quando nós olhamos no capítulo 6, naquela visão teofânica que Isaías está tendo, e ele fala, ai de mim, porque eu contemplei o Senhor dos Exércitos. Aquilo ali é incrível. Isaías estava entendendo que não só o povo carecia de um Salvador, mas inclusive ele como profeta, inclusive ele como pastor, também estava se sentindo tão pequeno diante de um Deus tão grandioso. Quando a gente olha do capítulo 40 ao capítulo 66, o profeta então revela os livramentos de Deus, aquilo que Deus estava realizando, as promessas que ele tinha dado para o seu povo, e aquilo que já estava sendo cumprido e aquilo que iria se cumprir. E agora especificamente nesse capítulo 43, eu entendo aqui uma expressão do amor de Deus para com o seu povo de Israel. Uma expressão do amor de Deus para com o seu pastor, o profeta Isaías.
mesmo tendo que permitir o seu povo ir para o cativeiro, porque Deus sabia que a única maneira pedagógica de corrigir o tratar do seu povo era permitir o povo passar por aquelas tribulações. Às vezes eu sempre falo que o povo de Israel não é nada diferente daquilo que nós temos sido. Se você olhar, tem um relógio profético, e esse relógio sempre mostra o seguinte: o povo peca, Deus castiga, o povo se arrepende, Deus perdoa. O povo peca, aí Deus permite o castigo, forma pedagógica, aí o povo se arrepende, Deus perdoa. O povo peca, parece que esse relógio está sempre assim. Parece que o povo tem sempre esta facilidade de se afastar da presença do Senhor. É por isso que Deus levanta profetas, ou seja, pastores para uma geração, para orientar o seu povo diante da sua lei, diante da vontade dele. E aí, Isaías estava agora dizendo para o povo: Deus me levantou e eu preciso dar orientações para vocês, quanto àquilo que Deus fez, quanto àquilo que Deus faz, quanto àquilo que Deus fará. Pastor Vanderlei, Deus já fez grandes coisas na vida do irmão. O irmão já impactou a vida de muitos pastores, muitas igrejas. Não porque o irmão tem poder, mas pela instrumentalidade da sua vida, pelo seu amor que você tem pela obra de Deus, pelo seu chamado, pela sua dedicação, pela sua paixão pela igreja e pela denominação. Muita gente foi impactada. O irmão não tem noção o quanto o irmão é amado no meio batista Brasil e no mundo. Deus tem usado a sua vida. O preço foi alto. Eu sei que o irmão talvez tenha sentido na pele o que é pagar esse preço. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas continuam acontecendo, mas por certo, muitas coisas virão, porque a mão de Deus está sobre a sua vida. E eu quero pensar com os irmãos, diante dessa transição ministerial, com o encerramento do interinato do pastor Vanderlei e o início de um novo ministério, como a igreja poderá viver um novo tempo, como o pastor Vanderlei continuará vivendo um novo tempo, como nós poderemos viver um novo tempo. Algumas lições básicas nesse texto. Em primeiro lugar, eu entendo que só poderemos viver um novo tempo quando nós pararmos de focar só no passado. Vamos falar juntos? Quando nós pararmos de focar só no passado. Vamos para o verso 14, por gentileza, diz assim, Isaías 43, 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por sua causa enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, seu santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito, com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas. Eles se afogaram, sua vida se apagou como um pavio fumegante. E o que diz no verso 18? Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Aqui na versão diz, esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Meus irmãos, Deus estava aqui lembrando Israel, através da instrumentalidade do pastor Isaías, dizendo que no passado eles tiveram muitas glórias, que no passado o povo estava humilhado no Egito e foi liberto das garras de Faraó. No passado, Deus tinha levantado Moisés, um grande servo, e depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus fez o impossível acontecer. Aquele povo viu sinais, maravilhas acontecer na sua frente, não só das 10 pragas, de toda aquela ação fenomenológica, mas também naquela passagem sobrenatural pelo Mar Vermelho. Ou seja, Deus estava dizendo através do profeta para a nação: olha, vocês tiveram um passado de escravidão, vocês tiveram um passado de dor, vocês tiveram um passado que já foi vencido. Só que tem um problema. Vocês vão viver um novo ciclo, um novo período de um êxodo que vai ser agora a Babilônia. Porque o profeta já estava dizendo, assim como aconteceu lá atrás, vai se repetir. Infelizmente o cativeiro virá e vocês vão ter que lidar. Mas entenda uma coisa,
Vai haver um diferencial. Assim como eu agi com o Egito, assim como vocês foram libertos das garras de Faraó, agora o que eu vou fazer diante da Babilônia é muito mais forte, é muito mais poderoso do que eu fiz com o exército de Faraó. Ou seja, o que ele estava dizendo, vocês só precisam se desconectar um pouco de tudo que aconteceu no passado. Vocês precisam agora focar naquilo que eu estou fazendo hoje. Irmãos, o profeta estava dizendo que Deus estava dando uma ordem. É hora de deixar o passado ficar sepultado, como um retrovisor. O passado está lá atrás. Apenas será algo para nos balizar, nos ajudar, nos dar algumas direções do que não fazer. E Israel deveria ter aproveitado essa profecia e falar, peraí, quer dizer então, profeta, repete aí, que há uma possibilidade da gente enfrentar um novo êxodo. Há uma possibilidade agora de a gente de novo enfrentar aquilo que os nossos pais passaram lá no Egito, mas eles não se moveram diante daquela palavra. Eles não aprenderam com o passado de dor. Eles não quiseram voltar de todo o coração na presença do Senhor. E eu aprendi uma lição nessa semana que diz o seguinte: um passado frustrante, marcado pela desesperança, tem poder para neutralizar a fé no presente e destruir a esperança de um futuro melhor. Meus irmãos, quando a gente se lembra de algo do passado que foi ruim, a sensação que tem é que as nossas forças diminuem, não é mesmo? Você se lembra daquelas coisas erradas que aconteceram, aqueles momentos que você tomou decisão errada, aqueles momentos que você falou algo que não deveria ter falado, aquilo vem na sua mente como algo triste, aquela coisa que faz você sentir vergonha, e você fala, gente, por que eu fiz isso? Eu não consigo acreditar que eu tomei essa decisão, e aquilo faz você ter o semblante caído, desfigurado, você acaba não tendo esperança nem no dia de hoje. E quem sabe nessa noite, você não é uma pessoa assim, está sempre vivendo presa ao passado. E Deus diz para você, esqueça aquilo que se passou. Na verdade, o nosso passado só precisa ser como um contexto judaico. Algo para a gente olhar, lembrar, mas não ficar preso nele, para não colidir na nossa vida, no presente. Meus irmãos, quando eu olho nesse texto, eu vejo Deus falando para o profeta, bom profeta, meu pastor, diga para o povo, esqueça aquilo que aconteceu, parem de viver do passado. Meus irmãos, quantas pessoas hoje não vão para frente porque a pessoa simplesmente está presa ao passado? É por isso que a cada final de ano, o que a igreja normalmente costuma fazer? Um planejamento, uma reunião com a liderança, para fazer o quê? Olhar para o futuro ou olhar para o passado? Normalmente para o passado. Ué, pastor, mas não é para o futuro? Vou explicar por quê. Porque quando você coloca o planejamento, você fala, o que não funcionou aqui na igreja? Por que os projetos não fluíram? Por que o Ministério X não conseguiu ter êxito? Ah, porque foi isso ou isso. Então, tudo que aconteceu, vamos colocar passado, ótimo. Agora, o que vamos fazer a partir de hoje para que isso não se repita? É assim um planejamento, ver aquilo que aconteceu, ver as frustrações do passado, planejar, analisar, começar a ver aonde temos que acertar e ajustar para que a gente possa ter um futuro abençoado e uma igreja promissora e não cometer novos erros. Então o passado serve para isso, para nos ajudar naquilo que estamos fazendo e iremos fazer. Mas a gente não pode ficar preso, engessado no passado. Infelizmente tem muita gente assim, mas pastor, no passado sempre fizemos isso aqui, no passado. Agora não quer dizer que aquilo funciona ainda hoje. E aí a gente tem que replanejar. São pessoas que por causa do passado não conseguem mais ter uma esperança de dias melhores, coisas novas, porque estão fechadas, blindadas com o passado. É como no casamento, a pessoa não consegue viver bem no casamento atual, porque está sempre presa no passado. Ah, mas o meu marido me tratou mal aquele dia. Já passou 20 anos isso, minha irmã. Já passou 20 anos isso, meu irmão. Você está preso lá atrás. Seu casamento está azedo até hoje por causa daquilo que aconteceu no passado. Perdoe. Olhe para aquilo que Deus pode fazer na sua vida e esqueça aquilo que aconteceu. Tire lições daquilo que você viveu e entenda que Deus está pronto a fazer coisas novas que você nem pode imaginar.
mas você precisa deixar o passado. Tem muita gente que não consegue estudar e passar na prova da faculdade. Por quê? Porque eu fiz uma prova e não passei. Eu fui fazer a prova do Enem, eu fui reprovado, eu não consegui, pastor. Aí a pessoa acha que não consegue mais, porque está fechada, paralisada onde? Naquele dia em que foi reprovada. Ou seja, ela não consegue ter uma perspectiva para o futuro. Muitas pessoas estão assim também. Vejam, quem sabe, há igrejas hoje em dia que não vão para frente porque vivem como museus. Só vive daquilo que aconteceu. E aí acaba atrapalhando o funcionamento de todo o trabalho no hoje e no futuro. E eu fico pensando, será que o passado está tão presente assim na nossa vida? As mágoas que você enfrentou, as palavras que deram para você, e isso fez com que você ficasse paralisado. Eu não sei qual é a dor do seu passado que está sempre presente no seu coração hoje. Talvez uma intriga que você teve com alguém. Quem sabe um mal-estar que você teve no passado. Quem sabe até mesmo um problema familiar, um problema com seu pai, com a sua mãe. E de repente você hoje se tornou uma pessoa que não consegue avançar porque você vive preso no passado. É por isso que o profeta Isaías usou uma linguagem do verso 18, dizendo exatamente isso. Pare de ficar preso no passado. Meus irmãos, a vida passa rápido demais. Nós tivemos muitos erros na nossa vida, talvez muitos acertos, eu não sei. O fato é que Deus está falando para a gente parar de ficar preso naquilo que aconteceu. Sabe por quê? Deus está fazendo agora na nossa história um novo tempo. Deus está preparando algo que a gente nem pode imaginar, porque aquilo que Deus está fazendo será para a glória dEle e será para a edificação das nossas vidas e da igreja do Senhor. E ela vai continuar marchando e vai continuar firme com os olhos fitos em Jesus até a consumação dos séculos. Cristo vai voltar e Ele vai chegar e encontrar não uma igreja presa no passado, mas uma igreja que está nesse presente trabalhando e mantendo os olhos no autor e consumador da nossa fé. Deus está escrevendo uma nova história. E eu acredito, pastor Vanderlei, que Deus está escrevendo uma nova história na sua vida, na vida dessa igreja, na vida da Igreja Batista em Alcântara. Eu acredito piamente nisso, que não é fácil caminhar, não é fácil avançar, não é fácil manter a visão em dias de escuridão, em dias de neblina, quando o nosso céu está completamente opaco, escuro. Não é fácil seguir em frente quando o nosso passado de dor, de tristeza, de angústia, de perdas, estão sempre no nosso presente. Mas Deus está dizendo, este passado, eu derramei o bálsamo sobre o seu coração, eu cuidei de você, agora neste presente, eu estou fazendo algo novo. Porventura você não percebeu? Será que há algo que nós precisamos hoje nos libertar, que está azedando o nosso presente, porque aconteceu no passado? Eu quero dizer para a igreja que há poder no nome de Jesus para trocar as decepções do nosso passado. Há poder no nome de Jesus para tirar a dor que causou o passado em nós, para poder derramar sobre nós as bênçãos, a alegria, um futuro tremendo e abençoador, para que todos vejam em nós a manifestação da graça e da glória do Senhor Jesus. Jesus tem este poder. É por isso que nós precisamos parar de dar ibope para o passado. O passado é apenas algo para planejamento, para olhar o que não vamos fazer, mas para entender, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço, mas o meu presente e o meu futuro estão nas mãos do Senhor. Tire o foco do passado e foque naquilo que Deus quer fazer e já está fazendo e continuará fazendo. Segunda lição, a igreja só poderá viver um novo tempo quando focar as suas forças agora, no hoje, naquilo que já está acontecendo. Esqueça o passado, agora foque, olhe para o chão, aonde você está pisando. Olha o que diz agora o versículo 1. Vamos ver capítulo 43, verso 1. O texto diz, mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, porque eu resgatei. Eu gritei pelo teu nome, você é meu. Alguém tem essa versão, além de gritar aqui? Alguns talvez vão ter a palavra clamei pelo teu nome, ou chamei-te pelo teu nome. É muito linda essa palavra aqui. Irmãos, o profeta Isaías inicia esse capítulo falando agora do presente. Olha que coisa interessante. Ele estava mostrando exatamente o seguinte, olha, foquem naquilo que vocês são para Deus hoje.
Esqueça um pouco aquilo que aconteceu no passado, agora foque no hoje. Esta é a percepção que Deus deu para o pastor, o profeta Isaías. Se vocês observarem essa expressão, chamar, clamar ou gritar, é a palavra hebraica kará. E kará é gritar em alta voz com intensidade. Aí você pergunta, por quê? Por que Deus está falando para o profeta que eu gritei com intensidade, em alta voz, pelo teu nome? O que me chama a atenção, que essa expressão kará, era uma palavra muito usada na cultura hebraica, na demonstração de uma mãe dando à luz a um filho. E quando a mãe estava dando à luz a um filho, ela começava a gritar de dor. Ao mesmo tempo, a dor era cruel, mas era uma dor que gerava o quê? Alegria. Que mãe que quando vê o filho nascer fica triste? Ela tem alegria, está doendo, ela está gritando, vai nascer, está gritando, mas ao mesmo tempo ela está feliz, é meu filho. E aí o que acontece? Quando aquele filho nasce, a mãe então gritava, tu és meu. Irmãos, essa expressão de gritar é a mãe dizendo o seguinte, você me pertence, você é minha propriedade. Ou seja, ninguém pode mudar a sua genética, você saiu de mim, tu és meu, eu gritei pelo teu nome. Irmãos, isso aqui é lindo, sabe por quê? Porque o pastor Isaías, esse profeta de Deus, estava dizendo para o povo o seguinte, Israel, olha quem vocês são hoje para Deus. Deus está dizendo para vocês que Ele gerou vocês, Ele criou vocês, Ele deu a existência a vocês, foi Ele que deu a vida para vocês. É por isso que nessa analogia com o nascimento de um bebê, o profeta disse para Judá, hoje no presente, nunca se esqueçam, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Vocês pertencem a Deus. É por isso que eu acho lindo quando Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, ele retrata justamente este capítulo 43 de Isaías. Quando ele fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, não como uma figura de uma mãe somente dando à luz a um filho, mas que pelo sangue de Jesus nós fomos comprados e nos tornamos propriedade exclusiva de Deus para sempre. Nós somos de Jesus, nós somos agora propriedade que ninguém poderá mais tocar, porque pertencemos ao Senhor. Tu és meu. É Deus dizendo para você, pastor Vanderlei, tu és meu. É Deus dizendo para cada querido irmão, querida irmã, vocês me pertencem, eu cuido da sua história. Por que vocês estão preocupados lá no futuro? Por que vocês estão presos no passado? Olhe para hoje. Olhe para quem vocês são perante mim, diz o Senhor, vocês me pertencem. E isso já não traz paz ao nosso coração? Deus era, Deus é, e Deus sempre será um Deus presente. Por isso que Jesus é chamado de quê? Emanuel, o Deus conosco. É aquele que nunca nos abandona. É por isso que esse verso 1 e 2, Deus estava lembrando o seu povo, vocês estão ainda preocupados com aquilo que aconteceu, vejam o milagre. Se você olhar o verso 16 e 17, ele estava dizendo lá no passado, lembram, eu fiz vocês passarem pelo Mar Vermelho, lembram quando vocês estavam chegando lá em Canaã, eu fiz vocês passarem pelo Rio Jordão, isso está em Êxodo 14, 21, isso está em Josué capítulo 3, verso 4 a 17, e Deus está falando, lembra do fogo? Quando vocês estavam no deserto, a coluna de fogo ficava acesa à noite. Para quê? Para aquecer e para espantar os animais peçonhentos do deserto. Então o fogo estava ali. Mas o fogo queimou o povo de Israel? Não, o fogo estava protegeu-os durante 40 anos, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, o fogo estava ali, vocês não foram queimados, a água estava ali, vocês passaram, eu protegi vocês, não só no passado, como eu protejo também no hoje, no presente. Deus cuida da sua, da minha, da nossa vida, agora e para sempre. Ele é o Deus presente, Ele nunca nos abandonará. Talvez você seja uma pessoa que está sempre preocupada, ansiosa com aquilo que vai acontecer, preocupado porque lá no passado você vivenciou aquilo. Ei, olhe para hoje, olhe para aqui e agora. Olhe que Deus te trouxe aqui nesta noite, nesta igreja, porque Ele está fazendo algo novo. Porventura você não percebeu?
Ele vai colocar caminhos no deserto. Ele vai abrir caminhos e vai derramar água no lugar que é ermo, no lugar que não tem nem explicação. Ele é Deus, Ele tem poder e Ele fará. Em nome de Jesus, viva nessa certeza. O nosso passado está completamente resolvido. O Senhor nos deu força, nós vencemos. O nosso presente, Ele está nos guiando, Ele está nos protegendo. Ele é o Deus conosco. E o nosso futuro, Ele tem algo reservado para todos nós, que é além do que a gente pede, que é além do que a gente possa imaginar. Talvez você tenha medo de muitas coisas na sua vida, mas eu quero que você coloque a sua vida, o seu medo, nas mãos do Senhor, que cuida do seu presente, que cuidará do seu futuro. Meus irmãos, quando a gente sente medo, normalmente qual é a reação que nós temos? Se você foge, é uma reação de enfrentar o medo. Você teve coragem para fugir. Alguns fogem, outros vão enfrentar. Alguns vão defender a sua família. Eu não lembro muito bem quando foi, mas eu lembro perfeitamente que meu pai teve que defender o meu irmão de um sapo. Vocês imaginam um homem que tem fobia, pavor, pânico de um sapo? É meu pai. Ele falou comigo desde criança: filho, eu enfrento um leão, eu enfrento um tigre, jacaré, qualquer coisa, menos aquele bicho zoiudo, com aquele papo enchendo e esvaziando. Eu não gosto de sapo. Meus irmãos, meu irmão estava lá num canto da sala, e aquele sapo, daquele bem marrom, cheio de pintinha, né? Estufando a barriga e o papo, e esvaziando. E meu irmão gritando, e meu pai, quando viu o sapo, ele ficou assim: e agora? É meu filho, mas é o sapo. É meu filho, mas é o sapo. E ele pegou uma vassoura e falou: Deus me dê força. Senhor, em nome de Jesus. Ele só não falou Thundercat, porque já tinha passado da idade, né? E ele então pegou e conseguiu jogar o sapo para o lado, o sapo ainda com aquelas pernas, aquela barriga branca, né? E meu pai já desesperado: vem cá, meu filho, sai daqui. E saiu correndo com meu irmão, e de repente o sapo ali continuava, e meu irmão: e o sapo não consegue se mover, pai. Ah, ele vai se virar. Daqui a pouco alguém tira ele daí. E ele falou: aquele dia eu me tornei um verdadeiro super-herói. Eu venci o medo do sapo para defender a vida do meu filho. O que um pai não faz, uma mãe não faz por causa de um filho? Pode ser engraçado para você um sapo, mas tem muito homem grandão aí que tem medo de barata. Não pode ver uma barata que já grita para a mulher lá matar a barata. Como também tem mulheres que têm pavor de barata. Eu não sei qual é o teu medo. Mas eu tenho certeza de uma coisa: toda vez que a gente tiver o medo, a gente vai ter que ter uma reação. Ou você foge, ou você enfrenta. E o que você tem feito diante do medo? Talvez o presente te dê muito medo, e você tem questionado hoje por causa daquilo que você está vendo acontecer. Talvez você está com medo no presente, e isso tem feito você murmurar. Eu sempre digo que a murmuração é melodia do inferno. Toda vez que você murmura, você está louvando a Satanás. Porque se as coisas estão difíceis, as coisas estão cada dia mais piorando, olhe para o Senhor e diga: Pai, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu não vou temer, e eu te agradeço, Senhor, porque a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Está doendo, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em ti. O ruim é quando a pessoa fala: por que comigo só acontece isso? Nada de bom acontece comigo. Igual o leão da montanha. Ó dia, ó céu, ó azar. Será que você é um leão da montanha? E você está vivendo o presente assim, murmurando? Meus irmãos, quantas coisas Deus já fez e tem feito na vida desta igreja. Olha quanta coisa linda, ver crianças evangelizando. Isso aqui é a prova de que essa igreja é uma igreja viva, uma igreja operante. Meus irmãos, isso prova também que Deus está sempre agindo neste lugar, continuará agindo, e muito mais pessoas chegarão a este lugar, porque é nítido ver a presença de Deus aqui entre nós. Ele não só está entre nós, como também está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você fique pensando: pastor, eu confio nisso, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de algumas coisas na minha vida, e eu quero dizer para você: primeiro, se você tem medo das pessoas, você está fazendo dessas pessoas seus deuses. Pastor, mas aquela pessoa é má. É má? Entregue ela nas mãos do Senhor. Se você tem medo de homens, você está dizendo que eles são maiores que o seu próprio Deus. Confie no Senhor. Segundo,
Se ter a aprovação das pessoas é a coisa mais importante da sua vida, você vai ter medo de perder o quê? A aprovação das pessoas. Elas vão se tornar também seus deuses. Porque você vai passar a sua vida sempre querendo o quê? Aplausos das pessoas, tapinha nas costas das pessoas. E isso vai te dar segurança no seu presente e no seu futuro. Você está idolatrando essas pessoas. Pare de depender da aprovação de pessoas. Talvez ficar rico para você é a coisa mais importante. Pastor, eu tenho medo de perder dinheiro. Eu tenho medo da minha empresa quebrar. Eu tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo, pastor, de não ter nem mais casa. Eu tenho medo de não poder pagar as contas amanhã. Eu tenho medo, pastor, de não ter dinheiro para sustentar a minha família, ficar pobre. Então você está fazendo do dinheiro um Deus. Você está trabalhando focado em ter dinheiro porque você tem medo de um dia não tê-lo. E isso é perigoso. Talvez você seja como daqueles solteirões, não vou pedir para levantar a mão, quem é solteirão aqui. E você fala, pastor, mas está difícil, pastor. A gente faz um intercâmbio, irmão Henrique, lá com a PIB de Ouro Branco. O pessoal lá está doido para fazer intercâmbio aqui, né? Primeiro eles querem saber quem é o Henrique, né? Mas eles querem fazer o intercâmbio até mesmo. Falar, pastor, quem sabe, né? Não vai ter casamentos, né? Tem bastante rapazes lá, meninas, aí, e de repente o Senhor vai trabalhando aí no coração. Aí a pessoa fala, pastor, eu quero me casar. Ah, pastor, o casamento é a coisa mais importante da minha vida. Eu tenho medo de ficar solteiro para sempre. Então eu vou dizer para você, não me leve a mal, mas o casamento se torna um Deus na sua vida. Porque você acha que a felicidade da sua vida é casar. Casamento é bênção de Deus, presente do Senhor. Mas casamento não pode ser a coisa mais importante da sua vida. Se você não casar, amém, use a sua vida para a glória de Deus. Mas se também não está querendo arrumar alguém, tem algum problema com você. Tem tanta gente aí boa, gente que é servo de Deus querendo casar, você está escolhendo demais. Não é mesmo? Mas talvez você tenha no seu coração o desejo de ser uma pessoa de sucesso. E aí você faz do sucesso a coisa mais importante da sua vida. E você tem medo do fracasso. Você tem medo de passar vergonha? Eu quero ser um pastor de sucesso. Eu quero ser um médico de sucesso. Eu quero ser um musicista de sucesso. Eu quero ser um coach de sucesso. Eu quero ser uma professora, um professor de sucesso. Ah, pastor, amém, isso é ótimo você querer ser. Mas isso não pode ser a coisa mais importante na sua vida. Porque senão o sucesso será um Deus para você. Você não pode ter medo do fracasso. Você tem que fazer a sua parte e acreditar que Deus cuida da sua história e que tudo cooperará para o seu bem. Mas a única coisa que você deveria ter medo é perder o amor de Deus. Só que isso, a Bíblia nos ensina, nunca vai acontecer. Porque Deus é amor. E se Deus é amor, Ele nos dá poder para lidar com todo o medo. O Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus desta igreja, é o Deus que vai continuar guiando a nossa história. É o Deus que vai nos ajudar a lutar com o medo neste presente, porque Ele nos deu a pessoa de Cristo, imanente, presente, Emanuel, maravilhoso conselheiro, aquele que é Deus forte, aquele que é Pai da eternidade, aquele que é o príncipe da paz, aquele que nós podemos chegar na presença de Deus com confiança, com celebração, quando nós lemos 1 João 4,18, no amor. Quem é amor? Jesus é amor. Não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Jesus, quando está na nossa vida, Ele joga por terra todo o medo. Meus irmãos, Deus disse para Isaías, o seu pastor, não tenha medo do presente, eu estou cuidando de vocês. Igreja, não tenha medo do presente, Deus cuida de todos os detalhes. Pastor Vanderlei, Deus está cuidando dos detalhes da sua vida, seus sonhos. Você também é homem, é marido, é avô. E Deus vai continuar cuidando da sua história até a volta de Jesus Cristo. A última lição. A igreja só poderá viver um novo tempo quando confiar o seu futuro nas mãos daquele que está além do tempo. A mão de Deus está sempre além do tempo. Vamos para o último verso agora, o 19. Eu estou prestes a realizar algo novo. E já comecei. Vocês não estão percebendo?
Eu pergunto à igreja, vocês já perceberam que Deus está fazendo algo novo? E vocês estão percebendo que Deus continuará fazendo algo além do que a gente nem pode imaginar? Ele diz, eu vou abrir um caminho no meio do deserto e eu farei rios brotar na terra seca. Irmãos, humanamente falando, alguém abre caminho no meio do deserto? Por mais que você tente, dali a pouco aquele caminho vai estar encoberto novamente. Agora, colocar água ou rios em terra seca, isso só é um milagre por Deus, porque não tem condições de a gente imaginar que no meio de um lugar seco ou num ermo vai ter água. Mas Deus está dizendo, eu farei o impossível. O sobrenatural está comigo, o natural está com vocês. O que me chama a atenção, que 1 Coríntios 3,9 vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. E é incrível que a palavra cooperador, a palavra sinergoi. Sinergoi no grego quer dizer trabalhar junto com. É você trabalhar junto com Deus. É Deus entrando com o capital e você com a mão de obra. É a ideia de o trabalho humano divino e divino humano. É estarmos trabalhando junto com o Senhor. Somos trabalhadores do reino. Então nós fazemos parte de tudo isso, aquilo que Deus preparou para a sua igreja e aquilo que Deus ainda há de fazer. Então o povo de Israel tinha que entender isso. Deus tem algo incrível para realizar no meio de vocês. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Meus irmãos, a mente de Deus sempre trabalhou para o bem do seu povo. Em toda a história de Israel, o povo só sofria quando deixava de servir a Deus de todo o coração. O povo só sofria quando eles preferiam crer nas promessas humanas do que nas promessas de Deus. Às vezes, eles abandonavam as promessas de Deus porque eles viam a riqueza dos povos e eles acabavam caindo naquela sedução. E eu vejo sempre na Bíblia muitas histórias assim. Lembram de Ló? Ló olhou para Abraão e falou assim, tio, não dá para a gente continuar juntos. E o tio falou, ok, então escolhe para onde você quer ir. Para um lado, tudo seco. Para o outro lado, tudo verde, bonito. Ele falou, vou para lá, porque lá vai ser um futuro melhor para minha família. E o que aconteceu com Ló? Ele acabou levando a sua família para a pior nação daquela época, Sodoma e Gomorra. Tudo porque era aprazível aos seus olhos. Ele pensou, o meu futuro será melhor. Mas em momento algum ele falou, Deus, eu devo ir para lá. Deus, é lá o futuro da minha família. Deus, é lá que o Senhor vai me usar. Quantas vezes nós não falhamos na nossa vida porque a gente vai na perspectiva humana, naquilo que as pessoas nos oferecem, naquilo que nós vislumbramos. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Canadá, eu vou para a Austrália. Você vai, toma a decisão, leva a sua família a sofrer, porque você não buscou orientação a Deus, se era para ir para aquele lugar ou não, porque foi algo puramente humano. Promessas humanas, elas sempre vão falhar, mas aquilo que Deus promete é para sempre. Meus irmãos, Deus está vendo tudo aquilo que estamos fazendo. Deus sabe o que vai dar certo e o que não vai dar certo. O que Deus pede para mim e para você, entregue todo o seu projeto de futuro nas minhas mãos. Eu acho bonito o que diz Provérbios 16, verso 3. Seria bom você pegar esse texto e marcar e colocar na porta da sua geladeira, colocar talvez até mesmo lá na sua empresa, se você tem negócio, aonde você trabalha. Provérbios 16, 3 para mim é a prova daquele que confia o futuro nas mãos do Senhor. Diz ali o quê? Consagre ao Senhor todos os seus empreendimentos e eles serão bem-sucedidos. Vamos falar juntos? Consagre ao Senhor todos os seus empreendimentos e eles serão bem-sucedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe nesta noite o seu projeto de futuro é mudar de emprego. Quem sabe nesta noite o seu projeto de futuro é investir mais no seu casamento. Então invista no presente. Se o seu emprego é bom e você quer continuar melhorando, estude, invista hoje. Estude mais. Se você quer ser um pregador do Evangelho, estude mais, leia mais a palavra. Se você quer ser alguém que tem um futuro abençoado, comece a investir hoje e confie no Senhor, que tudo que você está semeando agora, você vai colher, porque a mão de Deus guiará a sua vida. E aí, você pode entender o que disse Paulo, Efésios capítulo 5, verso 17. Paulo diz o seguinte, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurem compreender qual
é a vontade do Senhor. Quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, o nosso futuro será bem-sucedido. O apóstolo Paulo foi o grande pregador, bandeirante do cristianismo. O apóstolo Paulo se tornou um exemplo daquele que pregou a palavra de Deus. E se não fosse pela vida do apóstolo Paulo, a igreja naquela época não teria tido tanto crescimento. Paulo não tinha internet, Paulo não tinha WhatsApp, Paulo não tinha TikTok, Paulo não tinha Facebook, Paulo não tinha carro, Paulo não tinha nenhuma bike, nenhuma bicicleta. E mesmo assim, Paulo se transformou no maior evangelista, ganhador de almas, e ele atingiu toda aquela área do Oriente, do Ocidente, pregando o evangelho de Cristo, porque Paulo sabia quem era o seu Redentor, Paulo sabia quem estava cuidando do seu futuro. É por isso que Paulo escreveu Filipenses 3, olha que palavra linda que Paulo disse ali, Filipenses 3, verso 13, verso 14, ele vai falar: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me de todas as coisas que para trás ficaram, e avanço para aquelas que estão adiante de mim. E olha que lindo o verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Foco. Paulo tinha um foco, foi nisso que ele investiu suas forças. E quantas vezes nos desgastamos com coisas do passado? Quantas vezes ficamos remoendo aquilo que aconteceu? Quantas vezes olhamos para as coisas do presente e já ficamos desanimados com qualquer obstáculo que aparece? E a gente fica simplesmente olhando e entrando na autocomiseração, com um chicote batendo nas costas. Por que essas coisas não funcionam comigo? Pare de fazer isso. Olhe para aquele que está na sua frente, cuidando da sua história, que está além do tempo. Ele é Jesus, Ele é Senhor da igreja. Olhe, faça como Paulo, prossigo para o alvo. Vocês sabem onde Paulo estava quando ele escreveu essas palavras? Paulo não estava num spa. Paulo não estava em nenhum hotel 5 estrelas em Roma, não. Paulo não estava desfrutando de umas férias pastorais, não. Paulo não estava assim, vou pendurar a chuteira, chega, já preguei muito o evangelho, já abri muitas congregações. Paulo estava com seu pescoço debaixo da espada de Roma. Paulo estava numa prisão gelada de 2 metros quadrados, no máximo, esculpida na rocha, no lugar subterrâneo, gelado, frio, sub-humano. Paulo estava no lugar onde ele defecava, urinava, comia, dormia. Essa era a prisão romana. Muitas pessoas, quando iam para aquela prisão, morriam antes de serem decapitadas, porque pegavam uma doença cruel. Paulo estava ali, naquela prisão. E Paulo ainda teve a capacidade de escrever isso, e principalmente Filipenses 4, ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo estava nessa prisão. Paulo estava passando por isso. Eu pergunto, eu e você, teríamos essa capacidade de falar o que Paulo falou, no lugar assim, sub-humano, e ter a certeza de que a vida dele só tinha sentido se fosse para a glória de Deus? Será que nós temos hoje alegria? Com tão pouco, às vezes a gente fica irritado, chateado, às vezes a gente fica sempre perguntando: Deus, por que isso está acontecendo comigo? A gente tem que dizer: Senhor, eu creio que o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas por mim. Eu creio, Senhor, que mesmo que as lutas cheguem na minha história, o meu futuro está nas Tuas mãos. O Senhor cuidará de tudo e creio que tudo será para o meu bem. Talvez hoje você entrou aqui nesta noite e você está vivendo tão frio na fé, tão longe do Senhor, porque você está preso no passado, ou está vivendo o presente com medo, ou está simplesmente apático com aquilo que há de acontecer no futuro. Deus te trouxe até aqui para dizer para você: tenha bom ânimo. Deixa o teu passado nas minhas mãos. Esqueça o que aconteceu. Veja o que eu já estou fazendo hoje. E creia que muitas coisas ainda acontecerão na sua vida, se você de fato se entregar para sempre nas minhas mãos. Se você abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu consagro a minha vida, o meu futuro nas tuas mãos. Eu creio que Deus vai usar a vida do pastor Vanderlei até quando ele tiver forças para a glória do Senhor. Deus vai continuar usando esta igreja. Deus vai continuar usando a sua vida, porque no final tudo será para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. Eu quero fechar agora os olhos junto com vocês. Eu quero convidar você a pensar
na sua história desde a sua infância, todos os traumas, todas as perdas, todas as mágoas, tudo aquilo que você vivenciou, que fez de você uma pessoa traumatizada, arrasada, abatida. Chegou o momento de você pegar esse passado de dor e dizer para o Senhor: Pai, aqui está a causa da dor da minha vida no presente. Diga para o Senhor: Pai, ajude-me para que eu possa ver este passado como retrovisor. Ajude-me, ó Deus, para que este passado de dor seja apenas uma lembrança, uma memória, mas eu não quero ser mais escravo ou escrava desse sentimento do passado. Diga para o Senhor agora: Senhor, o meu presente, aonde eu estou pisando, aquilo que eu estou fazendo no dia de hoje, os projetos de vida, aquilo que eu tenho lutado tanto pela minha família, eu quero consagrar a Ti nesse exato momento. Eu quero colocar o meu presente nas Tuas mãos, o meu ministério hoje nas Tuas mãos, porque eu creio que o Senhor é o Emanuel, é o Deus conosco, o Senhor nunca me deixará. Diga para o Senhor: Pai, eu entrego os meus medos, tudo aquilo que o passado me escravizou e me paralisou no hoje, me deu medo para prosseguir, eu lanço em Tuas mãos porque eu confio em Ti. Mas quem sabe agora você não precisa dizer também para o Senhor: Pai, os meus projetos, os meus sonhos, todos os planos que eu tenho preparado, eu quero consagrar a Ti e que seja feita a Tua vontade em minha vida, para que os meus sonhos, os meus projetos, tudo seja tão somente para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. Esta noite o Senhor quer mudar a sua história para sempre, e Ele tem poder para fazer isso. E você só vai conseguir resolver tudo isso se você falar para aquele que é o Senhor da história, Jesus Cristo. Aquele que pelo sangue dele nos deu o privilégio de sermos propriedade exclusiva de Deus. Aquele que pôde gritar pelo teu nome e dizer: Tu és meu, eu te gerei, eu te formei, eu te criei para o louvor e para a minha glória. Deus, em Cristo Jesus, está aqui nesta noite. E Ele sabe o que você tem passado. Assim como Deus tem cuidado da vida do pastor Vanderlei, tem fortalecido a sua vida, tem usado a sua vida, tem dado coragem, ousadia, sabedoria, tem derramado bálsamo sobre o coração dele. Ele tem sido um canal também para derramar sobre a vida de muitas e muitas pessoas. Deus vai continuar usando a vida dele até a volta de Jesus Cristo. Mas Deus quer usar também a sua vida. E quem sabe não é a noite de você voltar para Deus. Quem sabe não é a noite de você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Senhor, eu estou tão preso no passado, naquilo que eu já fiz nessa igreja, naquilo que essa igreja já foi para mim, e hoje eu me sinto tão frio, tão deslocado. Este é o momento que Deus quer te usar e te chamar de volta. Volte. Sabe por quê? Deus está fazendo uma grande obra neste lugar. E esta grande obra será para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. Não perca esta oportunidade. Aproveite esse momento. Entregue sua vida e diga: Senhor, aqui está a minha vida, meus sonhos, meus projetos, meu passado, meu presente. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, porque de fato eu descanso em Ti, eu confio em Ti. Eu convido a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero te dar uma oportunidade aonde você estiver. Você sabe o quanto Deus fala ao teu coração. E quem sabe não é esse o momento de você colocar a sua vida e falar: Senhor, aqui está a minha vida. Estou arrebentado, machucado. Estou vivendo uma fase difícil da minha história. Mas eu creio que o Senhor me trouxe aqui nesta noite para me revigorar, para transformar a minha vida, para me dar mais um sentido de viver. Eu consagro a minha vida, a minha história nas Tuas mãos. Eu confio em Ti, Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, Deus quer agora virar esta página da sua vida e começar a escrever uma linda história de amor para o louvor e para a glória dEle. Se esse é o desejo do seu coração, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Eu quero colocar aquela história que Deus já começou a escrever e você talvez ainda não viu, diante do Senhor. Ele está aqui. E Ele cuida da sua vida.
Ele te ama tanto, 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 que Ele está te dando essa oportunidade. Esqueça o que se passou. Estou fazendo algo novo hoje. E algo que vai ser para o seu bem no futuro, para a sua família, para o seu chamado, para a sua igreja. Alguém pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Consagrar a sua vida a Deus, passado, presente e futuro. Deus cuida de você. Ele derrama o bálsamo sobre a sua vida. Ele derrama o bálsamo sobre o seu coração. Ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Você crê nisso? Pode vir, Deus abençoe. Eu quero orar por você. Talvez você desanimou do seu ministério, Deus te chamou. É hora de você colocar diante de Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser, ó Pai, como foi o apóstolo Paulo. Eu quero ter coragem, eu quero ter amor, eu quero ter ousadia para pregar a Tua palavra. Pode vir à frente. Há mais alguém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, ó Deus, pelo nosso passado, com todas as lutas que tivemos, dores, decepções. O Senhor nos protegeu, cuidou de todos os momentos. Foi o Senhor quem nos fortaleceu, nos livrou do mal. E é o Senhor quem permitiu cada um de nós chegar aqui nesta noite, para que neste presente, ó Deus, no dia de hoje, pudéssemos entender que o Senhor, na pessoa de Jesus, é o Emanuel, o Deus conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só cuida do nosso presente, mas o Senhor também cuidará do nosso futuro. Obrigado, Senhor, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor para sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo disse que o Senhor nos criou, gritou pelo nosso nome e disse: Tu és meu. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela vida do pastor Vanderlei, por tudo que ele representa no passado desta igreja, por tudo aquilo que ele representa para o presente desta igreja e por tudo aquilo que ele representará para o futuro, aquilo que ele deixou, um legado neste lugar, para que as novas gerações possam lembrar de um pastor que viveu segundo o teu coração, que amou a igreja, que se dedicou à igreja e que procurou dar o melhor pela igreja. Abençoe os seus sonhos, Senhor, sua saúde, sua família. Abençoe a sua geração, Senhor. Abençoe o ministério que o Senhor tem confiado a ele diante da Igreja Batista em Alcântara. Abençoe, meu Deus, também outras igrejas na quais ele será instrumento das mãos do Senhor para falar do teu nome e da tua grandeza. Ó Pai, muito obrigado pela vida dele, por ser um pastor tão carinhoso, tão amoroso, um homem tão fiel às Sagradas Escrituras, um homem que tem deixado esse exemplo e este legado para a Convenção Batista Brasileira e para a Aliança Batista Mundial. Abençoe, ó Deus, a vida desta igreja tão querida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e há de fazer. Agora abençoe, ó Deus, essas vidas que aqui vieram. Coloque, ó Deus, sobre a vida de cada um o bálsamo dos céus. Traga, Senhor, refrigério sobre esses corações. Traga, Senhor, a alegria de saber que o Senhor apenas começou uma boa obra, porque o Senhor há de completá-la até a volta de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui entre nós e em nós. Nós pedimos as bênçãos do Senhor e desde já te agradecemos, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. A igreja